Boa tarde, pessoal. Então, vamos retomar aqui a nossa disciplina de circuitos elétricos, né? Espero que eu esteja encontrando todos vocês bem, né? Saudáveis, descansados, né? E prontos para retomada aí, para a gente finalizar esse semestre, tá? Então, só para eu estar situando vocês, no decorrer da semana a gente vai ter uma reunião com todos os professores, com o DEP, com o CGE, né, para que a gente esteja definindo algumas diretrizes relacionadas a tanto a graduação como o ensino médio, né, e assim a gente possa estar definindo alguns critérios para finalizar a disciplina, essa disciplina e também a disciplina de circuitos elétricos experimental, tá? Então, no decorrer da semana, eu vou pedir essa exceção de vocês, que até o final da semana eu pretendo fazer um novo vídeo, né, para tentar explicar e mostrar para vocês como a gente vai estar tá fazendo aí no decorrer desse mês, né, o mês, caso agosto, para que a gente defina tudo bem certinho, coloque os pingos nos is e resolva essa questão, tá? Até no máximo sexta-feira eu tenho isso definido e aí eu repasso para vocês, né, e a gente discute a respeito disso, tá bem? Então eu acredito que lá nas últimas aulas, no começo do mês de julho, né, a gente terminou aquela parte relacionada a circuitos ressonantes, né? Então, diante disso, a gente parte para um novo conteúdo da nossa disciplina, que seria a análise de potência em corrente alternada. A gente falou em potência em corrente contínua, né? Mas agora a gente vai estar vendo ela sob essa nova ótica, né? Que a gente viu que algumas pequenas coisas mudam quando eu passo de CC para CA, né? Tem a carga matemática extra, né? Mas também tem a questão de algumas alterações simples, tá? Então vamos lá. Só um detalhe, tá? Se vocês escutarem algum miado, alguma coisa, é por causa dela aqui, tá? Ela não quis sair daqui para gravação, então resolvi gravar com ela. Então pode ser que ela no meio da gravação aí levante, passe na frente da câmera, mas enfim, acontece, né? Então vamos lá. Então, análise de potência CA, né? Então, basicamente, a gente vai estar definindo algumas coisas aqui inicialmente e conversando sobre, né? Então, potência instantânea, eu acredito que a gente já tenha falado sobre. A potência instantânea nada mais é do que a potência absorvida por um certo elemento no dado instante de tempo, certo? Então, a potência vai ser a tensão vezes a corrente elétrica, certo? Então, se eu pegar um circuito, né, em que eu tenho essa parte aqui do circuito, deixa eu tentar marcar ela aqui, essa parte que seria a minha carga, né, e aqui eu tenho uma fonte, né, senoidal, certo? E essa fonte senoidal vai me fornecer um sinal senoidal de tensão e, por consequência, eu vou ter uma corrente senoidal, né? Então, eu posso definir a potência instantânea como sendo V de T vezes I de T, certo? Então, isso que é a nossa potência instantânea. Para cada instante de tempo, né, daí o nome instantânea, eu vou ter um valor de potência diferente, tá bem? Então, eu vou ter isso sabendo que V de T, como a gente é bem sabido, né? É o valor máximo vezes cosseno ômega T mais o ângulo θV. O I de T com o valor máximo, o valor de pico, vezes cosseno de ômega T mais θI, beleza? Então, assim a gente pode definir a potência instantânea pela carga, né? Essa multiplicação que vai ser Vm/m cosseno de ômega t mais θv vezes cosseno de ômega t mais θi, certo? Se vocês lembrarem lá das propriedades trigonométricas, quando eu tenho multiplicação de dois cossenos, né? Eu posso mudar esse cara aqui para sendo, eu coloco um meio na frente, né? E fica cosseno desse menos esse e depois cosseno desse mais esse, né? Então, só relembrar aquelas identidades trigonométricas, eu acho nem a propriedade, né? Uma identidade trigonométrica.
Então, com base nisso, eu vou chegar nessa função aqui, ó, nessa parte aqui, onde eu tenho meio de Vm em m cosseno de θv menos θi, mais meio de Vm em m cosseno de 2ôt mais θv mais θi, tá bem? E aí, pessoal, a questão é que quando eu tenho uma potência instantânea que está em função do tempo, ela é muito complexa, é muito difícil eu estar medindo ou considerando essa grandeza para questões de cálculo, tá bem? Então, normalmente a gente vai considerar o que nós chamamos de potência média, tá? Que ela é a mais conveniente em mensurar, tá bem? Então, a potência média, ela é a potência instantânea em um dado período, né? Ela é a média da potência instantânea em um certo período. Agora eu voltei aqui para mostrar o seguinte para vocês, ó. Se vocês notarem, esse primeiro termo aqui, ó, ele é uma constante, porque isso aqui é uma constante, isso é uma constante, e cosseno de dois valores de θ definidos também é uma constante, tá? E essa parcela aqui, ela é variável por causa desse t aqui, ó, desse tempo, beleza? Só que se vocês lembrarem também, quando eu trabalho em média de um sinal senoidal, a média de um sinal senoidal num período é zero, né? Porque a parte de cima vai cancelar a parte de baixo. Então, a potência média eu posso considerar como sendo somente essa primeira parcela aqui, tá bem? Então, potência média, vamos lá, aqui. Potência média que eu vou representar por esse P maiúsculo é meio de Vm cosseno de θv menos θi, tá bem? Então, a potência, como eu tinha falado, a potência é mais conveniente para mensurar porque ela é constante, a potência média, né? Em termos fasoriais, eu posso dizer que V de T, lembrando que quando eu falo de fasores, né, ele está em negrito, certo? Então, V igual a Vm com o ângulo θv, e I de T é o I, que é igual a Im com o ângulo θi. Logo, eu posso dizer que a potência P vai ser meio de Vm com ângulo θv menos θi, né, que vai ser um meio de Vm cosseno θv menos θi menos J seno θv menos θi, certo? E assim eu posso dizer que a parte, somente essa parte aqui, né, a parte de cosseno θv menos θi, que vai ser a parte relacionada à minha potência média, tá? Então é a parte real de V com I conjugado, né? Lembrando que o I conjugado, ele tá aí só por questões matemáticas para fazer exatamente, para ser coerente com a outra equação até, né? Por causa desse menos aqui. Lembrando que o conjugado você inverte ali o ângulo em termos fasoriais, certo? Então, com base nessa equação aqui, eu posso ter dois casos que são bem comuns de aparecerem, tá? O primeiro caso é quando a tensão e a corrente estão em fase. Se eles dois estão em fase, então o θv é igual ao θi, e assim o meu circuito é puramente resistível. Eu não tenho nenhum elemento reativo que vai fazer com que eu tenha uma defasagem entre tensão e corrente, tá? Então, nesse caso, eu vou ter uma potência durante todo o intervalo de tempo. E eu posso calcular a potência em qualquer uma dessas três formas, né? Meio de Vm, que aí não tem o cosseno aqui, porque vai ficar cosseno de zero, que é igual a 1, então ele some, entre aspas, né? Porque vai ser multiplicado por 1. Ou meio de im ao quadrado vezes r, ou meio de i ao quadrado, ou fasorial i ao quadrado, vezes r. Lembrando que esse fasorial i ao quadrado aqui, eu tenho para encontrar esse quadrado, tem que ser i vezes i conjugado, tá bem? Para eu tirar os efeitos do ângulo. E outra questão que eu tenho é quando o meu circuito é puramente reativo. Quando eu tenho um circuito puramente reativo, eu vou ter cosseno de 90 graus e eu vou ter isso igual a zero, porque cosseno de 90 é zero, né? Seja 90 ou mais 90 ou menos 90, né?
vai ser igual a zero. Então, eu posso dizer que um circuito puramente reativo, pessoal, eu não tenho potência média, eu não tenho potência absorvida na minha carga, tá bem? Máxima transferência de potência. Acredito que nós falamos sobre esse teorema aqui quando falamos em corrente contínua, né? E basicamente ele está relacionado à maximização da potência que eu consigo entregar à carga. Em outras palavras, qual é a máxima potência que eu consigo fornecer à carga com uma certa fonte, tá? E eu tenho um circuito como esse aqui, onde eu tenho o circuito linear na parte esquerda, e ele está ligado a uma carga, que essa carga pode representar qualquer carga em uma instalação ou num circuito. Pode ser um computador, pode ser uma geladeira, pode ser, sei lá, uma bomba, né? E cada um vai ter uma impedância única aqui, certo? Então eu posso, lembrando lá de Thevenin, eu posso transformar esse circuito linear, se ele é linear, eu posso transformar como sendo um circuito Thevenin, onde ele vai consistir basicamente em uma fonte Thevenin e uma impedância Thevenin, tá bem? E eu tenho que a impedância Thevenin vai ser igual a R Thevenin mais JX Thevenin e a impedância da carga, resistência da carga mais J reatância da carga, tá bem? Para a máxima transferência de potência, para que isso aconteça, pessoal, eu tenho que ter a reatância da carga tem que ser igual menos reatância a Thevenin, tá? E a resistência da carga tem que ser igual a esse todo cara aqui, ó, certo? Isso tudo aí significa basicamente que a reatância, o fasor da reatância da carga tem que ser igual ao complexo conjugado da reatância Thevenin do meu circuito linear, certo? Eu acho particularmente mais fácil falar isso, mas é bom dizer isso aqui para que, caso você tenha alguns parâmetros da carga, você consiga encontrar os valores de Thevenin sem muito esforço ou vice-versa, tá bem? Mas basicamente significa que RL mais JXL igual a R Thevenin menos JX Thevenin, tá bem? Então, a potência máxima transferida para um regime permanente senoidal, né, qual a potência máxima, é o módulo de V Thevenin fasorial ao quadrado divididos por 8R Thevenin, tá? É assim que eu encontro a potência máxima que eu consigo transferir da carga, tá bem? Então, a gente consegue, da equação da potência média, ela está prestando atenção também, ó, na aula, tá vendo? Acho que ela tá querendo tomar meu lugar aqui como professor, talvez. Então, da equação da potência média, pessoal, para a gente já falar sobre outras duas coisas, potência aparente e fator de potência, eu tenho que, da equação da potência média, eu tenho que meio Vm em M cosseno de θV menos θI, lá daquela definição anterior, né? Esse 2 aqui, eu posso trocar, né, por raiz de 2 e raiz de 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, que é esse cara, tá? Cada raiz de 2 indo para baixo desses caras aqui, como está mostrado aqui, esse Vm sobre raiz de 2 é o VRMS e M sobre raiz de 2 é o IRMS. Então, eu posso dizer que minha potência média também é VRMS e IRMS, que é cosseno de θV menos θI. E esse cara aqui, essa multiplicação, pessoal, é o que eu chamo de potência aparente, que é o nosso S, tá? Então, P igual a S cosseno de θV menos θI, beleza? E esse θV, θI é o ângulo do meu fator de potência, ele não é o fator de potência, não confundam isso, tá? Ele só é o ângulo do fator de potência, porque o fator de potência é o cosseno desse ângulo, beleza? Que o fator de potência ele é esse cosseno da diferença de fase entre tensão e corrente, que é o θV menos θI, como está representado aqui, tá bem? É também o cosseno do ângulo da impedância da carga. Então, eu posso encontrar o fator de potência tanto com a defasagem θV e θI, como também com o ângulo da minha impedância do circuito, né? Então, se eu tenho essa impedância, eu tenho o meu fator de potência, beleza? E aí eu entro, uma das últimas coisas que vamos falar é sobre potência complexa. Potência complexa, pessoal, ela é uma grandeza elétrica que ela não existe de fato.
ela foi representada matematicamente, foi construída matematicamente para que eu consiga representar e mostrar alguns efeitos em cargas relacionadas a uma potência quando eu estou trabalhando em corrente alternada, tá bem? Então eu posso dizer que a minha potência complexa nada mais é do que um meio de V vezes I conjugado. Pela aquela mesma questão que nós fizemos do 2 e raiz de 2 e tal, posso dizer também que essa minha potência complexa vai ser VRMS vezes IRMS conjugado, tá? Disso eu posso achar que são os módulos multiplicados com o ângulo θV menos θI, tá bem? Assim eu posso ter, sabendo que a minha impedância é esse cara aqui, né? A impedância, fasor impedância é igual fasor tensão dividido por fasor corrente, que é igual fasor V RMS, fasor I RMS, e assim eu chego nesse cara aqui, né? Substituindo isso, né? Lá naquela questão da potência complexa que acabamos de ver, né? Nesses aqui, eu posso encontrar algumas outras relações relacionadas à minha potência aparente complexa, que é igual IRMS ao quadrado vezes a impedância, que é igual VRMS ao quadrado divididos pela impedância, ou ainda aquela que já falamos, VRMS vezes IRMS conjugado, tá bem? Disso aqui, pessoal, eu posso encontrar a partir desse cara, né, sabendo que o Z é igual a R mais JX, eu posso representar isso como sendo I quadrado RMS é igual a R mais JX, vezes R mais JX, é a minha potência aparente complexa, né, que vai ser igual a potência ativa mais J potência reativa. Tá? Por quê? Porque I quadrado RMS vezes R é a minha potência ativa, I quadrado RMS mais JX é o meu JQ, minha potência reativa. Tá? Disso aqui eu posso dizer que a minha potência ativa é a parte real da potência aparente complexa, e a potência reativa é a parte imaginária da minha potência aparente complexa, certo? Que aí eu consigo encontrar um triângulo de potência, tanto para potências quanto para impedância aqui, certo? Aqui uma questão de real e imaginário, né? Que a gente tem que quando o meu S está para cima, aqui em cima do real eu vou ter minha potência ativa, tá? Quando ele está para cima, aqui eu vou ter que a minha potência aparente ela está em atraso, né? O fator de potência está em atraso e a minha potência reativa é positiva, tá? Quando ela está para baixo, aqui ela é negativa e o fator de potência está em atraso, né? Lembrando que quando ele está em atraso, ele está relacionado à potência indutiva, quando está a cargas indutivas, quando tá em adianto, né? São cargas capacitivas, tá bem? E aí a gente entra no último ponto, que é correção de fator de potência, tá? Vou explicar aquele bem rapidamente e depois nós vamos mostrar um exercício aí bem simples. Então, basicamente, eu tenho potência ativa aqui no horizontal e potência reativa aqui na vertical, certo? Então, P e Q1 aqui inicial. Como que eu faço para reduzir o fator de potência? Horas. Potência ativa, eu não consigo reduzir minha carga que eu quero alimentar, tá? Então, eu tenho que reduzir minha potência reativa. E eu vou conseguir isso aqui reduzindo essa parcela aqui através de um capacitor, no caso, né? Normalmente vai ser a correção através de um capacitor, porque as nossas cargas normalmente têm características indutivas. Então, eu coloco um capacitor para fornecer essa potência reativa que o indutor está demandando, tá? Então, basicamente, eu tenho que encontrar essa diferença entre essas potências reativas que eu estou querendo, né? Para reduzir, assim, o meu θ e, assim, reduzir o meu fator de potência. E eu encontro essa capacitância como sendo QC dividido por ômega V RMS ao quadrado, ou por essa outra equação aqui, certo? Acho que talvez essa é uma forma que as pessoas gostam, né? Encontrando as tangentes, né? E tem pessoas que simplesmente encontram somente o QC, né?
e jogam aqui na equação, tá? No exercício eu acabei encontrando a diferença da potência reativa e já jogo direto nessa equação, mas fica aí como curiosidade para vocês fazerem desta segunda forma aqui para ver se o resultado bate, beleza? Então fica aí o exercício. Só para facilitar a questão de edição, tá? Junto com a publicação da atividade, eu vou colocar ali, eu acho que são 4 ou 5 exercícios que seria a atividade de hoje, tá? Para entregar na próxima semana, beleza? Um abraço aí, pessoal. Então vamos fazer aqui um exemplo bem simples relacionado à correção de fator de potência. Então, a gente tem lá quando conectada a uma linha de potência de 120 volts RMS, né? Às vezes é utilizado essa nomenclatura do RMS embaixo do volts ali, para representar, né? Então, tenho esse valor aqui de potência, frequência 60 Hz, uma carga absorve 4 kW. Né? Lembrando que quilowatts está relacionado à minha potência ativa, certo? Com um fator de potência atrasado de 0,8. Encontre o valor da capacitância necessária para aumentar o fator de potência para 0,95, tá? Então, bem fácil, bem direto, né? Então, se eu tenho lá uma carga com fator de potência igual a 0,8, tá? Isso vai me dar, né, que o cosseno o cosseno de θ1 é igual a 0,8, certo? Isso vai me dar um θ1 igual a aproximadamente 36,87 graus, tá? Então, com esse valor aí e o valor da potência, né, potência ativa, eu consigo achar que a minha potência aparente nessa situação é a potência ativa por cosseno de θ1. Isso vai me dar 4.000, que é o 4 kW, divididos por 0,8, que isso aqui vai ser igual a 5.000 VA, certo? Da mesma forma, eu posso encontrar a minha potência reativa para essa situação, certo? Que vai ser a potência aparente que eu acabei de encontrar, vezes o seno daquele ângulo θ1 lá, certo? Isso vai dar 5.000 vezes seno de 36,87 graus, que vai me dar 3.000 VAR, beleza? Aí eu quero que nessa situação, eu quero aumentar esse valor de fator de potência de 0,8 para 0,95. Então, para fator de potência igual a 0,95, eu vou encontrar um θ2 aqui de 18,19, fazendo da mesma forma que eu fiz lá em cima, né? Cosseno de θ1 é o 0,95, então o cosseno a menos 1 desse cara vai dar 18,19 graus, beleza? Aí eu consigo achar o meu S2, que a potência ativa não vai mudar com o fator de potência, como a gente já viu em aulas passadas, né? Então, vai ser P divididos por cosseno de θ2. Só que como o cosseno muda, como o fator de potência muda, o S muda, né? A potência aparente. Então, isso aqui, calculando, vai dar aproximadamente 4.210,5 VA. Então, a gente teve uma redução significativa nisso aí, né? Então, eu consigo, da mesma forma, eu consigo achar o Q2, desse mesmo sentido aqui, e só para simplificar, já vou colocar aqui o valor, que vai ser 14,4 VAR, certo? Por que eu calculei isso, pessoal? Eu calculei especialmente para encontrar esse valor e esse valor. Por quê? Porque o valor que o meu capacitor vai ter que ter, o capacitor que vai fazer a correção do fator de potência, ele tem que fornecer uma potência reativa, que é a diferença entre esses dois caras, que é o que nós chamamos de QC, certo? O meu QC vai ser o Q1
menos o Q2, que é 3.000 menos 1.314,4. Isso vai me dar um valor de 1.685,6 VAR. Tá bem? Dito isso, a gente vai para a equação simples lá. C igual a potência reativa dividido por ômega V quadrado RMS. Tá bem? Então, o QC é esse 1685,6. O ômega é 2πf, né? Então, 2π, a frequência foi dada pelo enunciado, que é 60. A tensão é 120, certo? Aqui tensão e a frequência. A tensão é 120, então vai ser 120 ao quadrado. Se eu fizer essas contas aí, a minha capacitância vai ter que ser 310,5 microfarad.